Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William Brusichese, instrutor do curso Alavancagem Profissional, um curso disponibilizado para vocês pela Proeducação, em parceria aí com a Guarda Mirim de Cássia. Como vocês sabem muito bem, infelizmente nós tivemos que parar o nosso curso aí devido à questão envolvendo o coronavírus, né, o Covid-19, onde decretos foram emitidos para que a população como um todo permanecesse em quarentena, e um dos itens que essa quarentena proibiu, né, foi a continuidade de cursos presenciais devido aos riscos existentes de uma possível proliferação aí do coronavírus. Então, visando atender vocês, queridos alunos, nós estamos disponibilizando para vocês as 3 últimas aulas que faltavam para encerrar o curso na modalidade online, certo? EAD, à distância. Então, essa é a primeira aula, certo? Haverão outras 2 aulas. Cada aula será enviado o link para vocês, onde vocês clicarão e vocês assistirão a aula, certo? Vou procurar passar o conteúdo para vocês de forma bem tranquila, de forma que vocês possam compreender bem, né, e assimilar bem o conhecimento compartilhado com vocês. E nada melhor do que a gente recapitular, né, nessa primeira aula tudo que a gente aprendeu até então, né, ao longo do curso, e que a partir daí, depois de recapitulado tudo, a gente prossiga com o conteúdo qual nós havíamos previamente preparado para vocês. Conteúdos os quais eu tenho convicção total de que serão de grande valia para todos vocês no mercado de trabalho. Mercado de trabalho que nós sabemos que ele cada vez é mais competitivo, né? E para que você consiga obter destaque no mercado de trabalho, você tem que ser diferenciado. Você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que ter características que chamem a atenção do empregador para você. Então, visando, né, tudo isso que o mercado tem exigido, nós montamos esse curso com muito carinho para vocês. Então, vamos dar continuidade de onde nós paramos, ok? Mas antes, vamos recapitular, como eu disse anteriormente, certo? Depois da recapitulação, nós encerraremos o conteúdo referente a atendimento ao cliente, e o nosso último item será a respeito da temática liderança, encerrando assim o nosso curso, ok? Então, recapitulando tudo aquilo que nós aprendemos até então, vamos lá. Nós iniciamos o curso fazendo uma pergunta, um questionamento para vocês, queridos alunos. E qual foi esse questionamento? A gente perguntou qual que é o recurso mais importante para uma empresa. Qual recurso é o mais importante que uma empresa possui? E muitas coisas foram ditas, né? Foi dito o recurso tecnológico, foi dito o recurso financeiro. E na sala também foi citada a resposta correta, que são os recursos humanos, são as pessoas. Então, o recurso mais importante que uma empresa tem é a pessoa, são os colaboradores, são os funcionários. Então, o que acontece? Acontece que a empresa, ela necessita, ela cada vez mais tem buscado investir nos seus recursos humanos, e investir nas pessoas, que são o maior patrimônio que ela tem, é o bem mais importante que ela possui, certo? Então, uma vez tendo feito essa pergunta, eu fiz uma outra pergunta para a sala, que foi a seguinte: qual que é o grande desafio das empresas hoje? E várias coisas foram respondidas também. Mas a resposta é qual? Com o propósito do nosso curso. O grande desafio das empresas é definir pessoas certas para os postos de trabalho corretos. Então, quando eu vou trabalhar, eu tenho um cargo que exige que a pessoa faça cálculos constantemente, que ela terá que fazer cálculos financeiros, cálculos trabalhistas, enfim, cálculos, números. Não adianta eu colocar uma pessoa que de repente gosta de marketing ou que gosta de gestão de pessoas, né, tem uma aptidão maior para essa área, que odeia finanças e odeia fazer cálculos. Então, o fundamental das empresas é
analisar o perfil do colaborador, né, da pessoa que está sendo contratada, e após a contratação efetivada, colocar esse profissional no posto, no local, na função ideal para ele, certo? Então essa foi a resposta. Então eu iniciei, né, concluindo essas perguntas, eu fiz a terceira pergunta para vocês, que é o que é empregabilidade para vocês? Empregabilidade, pessoal, o que é? Qual a resposta nós chegamos juntos? A empregabilidade trata-se nada mais, nada menos do que o seu perfil profissional. O quão você é competitivo no mercado de trabalho, qual que é o seu nível de empregabilidade? Ou seja, se você se candidatar a uma vaga de emprego, quais são as chances de que você seja contratado, de que você conquiste essa vaga? Este é o nível de empregabilidade da pessoa. E nós sabemos muito bem que nós compartilhamos, procuramos, né, compartilhar com vocês ao longo do curso, é que em um processo seletivo há características que as empresas buscam nos colaboradores. E o que acontece? Para que o colaborador, né, o futuro colaborador da empresa, que nesse momento ele está passando pelo processo seletivo, é um candidato ainda, ele tem que ter essas aptidões. E quais são as características hoje valorizadas no mercado? Com certeza você tem muitas respostas. E essas respostas estão corretas. O mercado de trabalho busca pessoas que sejam arrojadas, pessoas que saibam falar em público, que se comuniquem bem, que atendam bem, pessoas que tenham ética, pessoas que tenham um perfil empreendedor, profissionais que cheguem no horário certo, profissionais que façam bem, né, com perfeição, com maestria, as atividades que lhes são propostas. Uma pessoa comprometida com a empresa. Essa e muitas outras características. São inúmeras características que as pessoas, né, que as empresas procuram no candidato, o candidato ideal. Então, de acordo com as características que a pessoa possui, que esse candidato preenche, o que vai acontecer? A empresa vai escolher qual é o candidato perfeito para ela, para aquela função. Então, dando continuidade, nós falamos sobre algo fundamental para qualquer profissional de qualquer área, de qualquer segmento de negócios, que é o marketing pessoal. O marketing de uma empresa é aquele marketing, a divulgação do produto, é a divulgação da imagem da empresa. Trata-se de qual imagem que a empresa passa perante o seu consumidor, perante o seu cliente. Agora, o marketing pessoal, não é marketing empresarial, marketing pessoal. Ou seja, o seu marketing, o meu marketing. Que imagem você passa para as pessoas? Que imagem você passa para o seu cliente? Que imagem você passa para o seu superior hierárquico, ou seja, o seu patrão? Que imagem você passa? Quando alguém te vê passando, caminhando simplesmente pela rua, que imagem você passa para essa pessoa? Quando alguém acessa a sua rede social, Facebook, Instagram, ou seja, qual for seu perfil, do seu status do WhatsApp, que imagem você passa para as pessoas? Será que você tem tomado cuidado com essas questões? Você sabia que hoje em dia as empresas, quando tem um candidato, elas investigam os candidatos a uma vaga de emprego? Aonde que elas investigam? Nas redes sociais. As empresas investigam, procuram saber. Através de uma rede social você sabe muito de uma pessoa. E como está a sua rede social? Para que você usa a sua rede social? Para fazer novos contatos, para fazer parcerias de negócios. Para que você usa a sua rede social? Ou será que você usa de uma forma esdrúxula?
Você usa apenas para se divertir, para zoar? Para que você tem usado? Será que você tem apenas brincado, apenas se divertido e tem esquecido da imagem que você está passando para as pessoas? Então isso tudo a gente debateu, né? A gente conversou acerca de tudo isso lá na sala de aula. E dando continuidade, eu coloquei imagens no Data Show para vocês, mostrando uma pequena parte de árvores. Uma foto, uma imagem de partes de árvore. E vocês olharam e vocês acertaram. Vocês acertaram todas as imagens. Eu não sei se vai parecer bem aí para vocês, mas eu vou virar aqui para uma imagem para que vocês se recordem bem, né? Então eu mostrei essa imagem para vocês. E eu perguntei: que imagem? Que árvore é essa? E vocês responderam: uma bananeira. E aí eu perguntei: que árvore é essa? Um pequeno pedaço da árvore eu estava mostrando para vocês. E vocês responderam: uma macieira. Mostrei este pequeno pedaço da árvore, essa parte da árvore. E perguntei para vocês: que árvore é essa? Vocês responderam: uma jaqueira. E mostrei essa. E vocês responderam: uma limoeira. Então, eu perguntei para vocês: como que vocês acertaram? Eu não mostrei a árvore inteira para vocês. Como é que vocês descobriram que a primeira imagem era uma bananeira, que a segunda era uma macieira, que a terceira era uma jaqueira e que a quarta era um limoeiro? E vocês responderam. Essa resposta partiu de vocês. Pelo fruto. Pelo fruto que ela gera. E aí nós fizemos um paralelo em relação ao mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho nos conhece? Como é que o nosso patrão ele nos conhece? Como é que nós somos conhecidos no mercado de trabalho? A resposta é a mesma. Pelos frutos que nós geramos. Será que nós temos gerado frutos em tudo aquilo que a gente tem feito? Será que nós temos gerado frutos dentro do nosso lar? Será que nós temos gerado frutos dentro da escola, dentro da sala de aula? Estudado, sendo um bom aluno, sendo ético, íntegro, tendo respeito com o colega da sala, trabalhando da melhor forma possível, com ética, com respeito, atendendo bem ao cliente, respeitando o nosso superior hierárquico, ou seja, o nosso patrão, respeitando o nosso colega de trabalho. Que frutos nós temos dado onde nós vamos? Que frutos você tem dado? Frutos bons? Então, você é bem reconhecido. Maus frutos? Então as pessoas têm uma imagem negativa de você. E marketing pessoal é isso. Que imagem nós passamos para as pessoas à nossa volta? Que imagem eu passo para a pessoa que vai me entrevistar no momento de uma entrevista de emprego? Que imagem você tem passado? Então nós passamos a falar sobre o cenário atual. Nós falamos um pouco de história. Quem hoje detém o poder? Quem prevalece hoje no mercado de trabalho? Quem é bem-sucedido hoje? Então nós caminhamos, ao longo da história. Falamos sobre lá atrás, nos primórdios, na época das tribos, na época das aldeias, dos índios, enfim, lá nos primórdios da humanidade, que o ser humano andava em grupos. Quem era o líder? Quem liderava o grupo? Quem liderava a tribo? Como é que era escolhido o líder daquele grupo? Pela força. O mais forte era o líder do grupo, da tribo. Havia uma luta para definir quem seria o líder do grupo.
Então, nessa luta, quem vencesse era o líder. E aí, quando alguém se achava digno de liderar este grupo, esta tribo, desafiava o líder para uma luta. E se vencesse, passaria então a liderar o grupo. Então era assim. Poder era relacionado à força, força física. Então, quem era fraquinho, uma pessoa fraca, uma pessoa magrinha, não conseguia. Nunca se tornaria um líder. Então nós caminhamos ao longo da história e a gente chegou na Idade Média, na época dos reis, rainhas, príncipes, princesas, cavaleiros, né? Os castelos. E aí eu perguntei para vocês, quem que dominava nessa época? Quem tinha um poder? E vocês responderam, o rei. E quando o rei morria, passava para quem? Para o príncipe. O príncipe se tornava rei. Então era familiar o poder. Passava do pai para o filho. E depois, caminhando mais ao longo da história, a gente chega na Revolução Industrial, o início do capitalismo. E ali quem tinha o poder? Quem era o patrão dentro da empresa? Quem tem dinheiro, lógico. Então quem tinha dinheiro, automaticamente, ele detinha o poder. E isso foi durante muitos anos, até recentemente. Mas hoje, queridos, hoje mudou. Hoje, quem prevalece no mercado de trabalho? Hoje, quem que é o patrão? Quem que é o chefe? É quem tem o conhecimento. Hoje, quem detém o poder, hoje, quem prevalece, hoje, quem é bem sucedido é aquele que tem o conhecimento. E é esse conhecimento que vocês têm acreditado, vocês têm buscado desde o momento que vocês fizeram, né? Vocês se matricularam nesse curso. E o que eu digo para vocês? Não parem apenas nesse curso. Continuem. Continuem a estudar, continue a investir em você, continue a investir no seu conhecimento, porque é ele que vai proporcionar para você chegar a grandes postos de trabalho no futuro. É através do seu conhecimento que você vai vencer no mercado de trabalho. É através do seu conhecimento que você vai conquistar a sua vaga e você vai crescer profissionalmente no mercado de trabalho. Então você deve acreditar em você. Mas aí eu perguntei para vocês, como é que vocês visualizam o mundo à sua volta? Como é que vocês enxergam o mundo à sua volta? Será que você é uma pessoa que vê, por exemplo, nós estamos em meio a essa pandemia, né? Será que você é uma pessoa que vê só problema ou será que você é uma pessoa que vê oportunidades dentro de problemas? Que perfil de pessoa você é? O ser humano, infelizmente, ele é focado em coisas ruins. Ele foca, pode estar tudo bem, mas ele acha um problema. Ele gosta de murmurar, ele gosta de reclamar da vida, por melhor que a situação esteja, sempre está reclamando. E um profissional assim, ele não prevalece, queridos. O mercado de trabalho exige que o profissional ele seja o quê? Ele seja dedicado, ele se esforce, ele seja positivo, ele acredite em seu potencial. Tem pessoas que se acham coitado, coitadinho, nunca vou conseguir nada, eu sou ninguém. Não podemos ser assim. Todos nós podemos um dia prevalecer, vencer. Qualquer um pode. O conhecimento está ao alcance de todos. Basta você querer, basta você buscar. Há uma fonte limitada de conhecimento aí fora para a gente explorar. Livros, sites, cursos. Você fazendo esse curso, você está obtendo um conhecimento. Um conhecimento que eu tenho convicção total. Que se você aplicar o que você está aprendendo nesse curso, você vai vencer. Você vai prevalecer. E não se contente apenas com esse curso. Continue a estudar. Continue a se aprimorar. Né? E tudo aquilo que você aprender, aplica na sua vida. Esse conhecimento que você está obtendo através desse curso, ele não é válido apenas para profissional, não. Para a vida profissional, não. Ele é válido também para a sua vida pessoal. Você pode aplicar dentro da sua casa, dentro da sua escola, onde você estiver. Você pode fazer a diferença.
Eu falei sobre 3 tipos de profissionais também existentes no mercado de trabalho. Eu falei sobre o profissional papagaio, o profissional urubu e o profissional águia. Vocês devem se lembrar disso. O profissional papagaio ele fala, 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 fala e não faz nada. Ele fala, eu vou conseguir, chefe, pode deixar, deixa comigo, eu vou arrebentar, eu vou fazer, e vou vencer, pode ficar tranquilo, eu vou bater a meta desse mês. Aí o chefe chega no final do mês e pergunta, e aí, bateu a meta? Ô chefe, não deu certo, mas pode deixar que nesse mês eu vou fazer, vamos arrebentar. Só fala, apenas palavras, mas sem realização. O profissional urubu é aquele que gosta de carniça, só gosta de coisa ruim. Tudo tá ruim na vida dele, tudo tá ruim, nada tá bom, só reclama. Com certeza você deve conhecer alguém assim. E o profissional águia é aquele diferenciado, é aquele que busca altos voos, é aquele que quer chegar no alto. É aquele que enfrenta ventos, tempestades, é aquele que não muda a sua trajetória, é aquele profissional vencedor, é aquele profissional que tem visão lá na frente, que sabe planejar, que tem meta, que tem foco. E a pergunta que foi feita na sala de aula: qual desses profissionais é você? Difícil, né? Mais difícil ainda é quando você sabe, né, que todos nós temos um pouquinho de cada um. Todos nós temos um pouquinho de papagaio, um pouquinho de urubu, um pouquinho de águia em nós. Mas nós temos que nos controlar. Se você tem um objetivo de crescer, se você tem um objetivo de ser bem-sucedido, você tem que focar no quê? Você tem que focar no sucesso. Eu quero ser um vencedor, eu sou um vencedor. Mas para alcançar o meu objetivo, o que eu preciso? Para eu conseguir uma promoção no meu trabalho, o que eu preciso? Eu preciso chegar no horário, então eu vou acordar mais cedo. Eu preciso me dedicar ao trabalho, vou fazer as minhas tarefas com atenção. Eu vou aprender. Eu vou ter proatividade. O que é proatividade? Tem iniciativa. Eu não vou esperar o meu chefe dar a ordem, sendo que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. Eu vou fazer tudo aquilo que o meu superior falar para mim para fazer. Seja qual for a tarefa, por mais simples ou mais complexa que seja, eu vou executar da melhor forma. Eu quero crescer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ler livro. Ah, eu tenho medo de falar em público, eu vou desenvolver esse potencial em mim. De que jeito? Eu vou fazer um curso de oratória. Eu trabalho em uma empresa de vendas, mas eu ainda sou muito ruim, eu ainda não sei vender bem. Faça um curso de vendas. Eu quero me tornar um líder na minha empresa, mas eu não sei liderar. Faça um curso de liderança, leia livros que tratam da temática liderança. Eu disse para vocês em sala de aula que eu, no começo, eu saí da escola, do colégio, eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha dificuldade. Mas o que, que acontece? Eu fui me aprimorando, eu fui me desenvolvendo. E hoje, né, eu consigo ministrar uma aula, uma palestra, um curso. Não é um dom nato que eu tenho. Não. Eu tinha muita vergonha, muita timidez, eu travava a minha língua no falar, né? Eu tinha muita dificuldade, muito receio. Mas eu fui desenvolvendo. Primeiro, eu fiz um curso de motivação, depois eu fiz um curso de marketing pessoal, depois eu fiz um curso de liderança. Tudo isso me deu confiança, autoconfiança. E depois disso eu fiz um curso de oratória. Resolveu só isso? Não, ao longo da vida eu tive que aplicar, praticar aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então é fundamental, queridos, que vocês tenham uma meta, que vocês tenham um foco, que vocês tenham um objetivo e vai buscar esse objetivo. Vão buscar alcançar esse objetivo. Isso é crucial dentro de uma vida. Então, um perfil de um profissional de sucesso, eu vou passar para vocês agora, é um profissional que ele tem meta. Então ele sabe exatamente
o que ele deseja alcançar, onde ele deseja estar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele tem meta. Ele tem estratégia, ou seja, ele tem definido de que forma que ele vai alcançar essa meta lá na frente. Ele tem visão de longo alcance, ele se imagina. Imagine-se quando você conquistar esse objetivo, tanto que vai ser bom, quanto que vai ser prazeroso. Tenha foco. Você vai começar a caminhar rumo ao alcance desse objetivo. Mas coisas, obstáculos, dificuldades vão surgir no seu caminho. Nunca deixe-se abater pelas dificuldades. Nunca deixe-se abater pelos momentos de derrota, porque a derrota é natural. O tropeço, a queda é normal. Mas aí cabe a nós o quê? Levantar e continuar a caminhada. Levantar e não desistir. E eu caí, eu aprendi com a minha queda e eu não vou cair novamente dessa forma. Eu vou traçar um planejamento. Eu vou me concentrar no meu foco. Eu vou ser paciente. Queridos, as coisas você não conquista do dia para a noite. Vocês são jovens, vocês têm uma vida toda pela frente. Para você conseguir algo daqui a talvez 10 anos, você vai ter que começar a plantar a sementinha hoje. Cada curso que vocês fazem é uma sementinha que vocês estão plantando. E não é só plantar e esperar nascer. Vocês têm que regar, vocês têm que adubar, vocês têm que cuidar com muito carinho dessa semente, até que ela germine. E não basta germinar, você tem que ir cuidando dela até que ela cresça. E não basta crescer, você tem que cuidar dela até ela começar a dar fruto. Então isso demanda tempo. E esse tempo, você tem que ter uma outra característica ao longo desse tempo, que é o senso de oportunidade. Você tem que saber o momento certo de você se candidatar à vaga. Você tem que saber o momento certo de você agir. Você tem que saber o momento certo de você falar. Momento certo. Senso de oportunidade. Você tem que ser ágil também no mercado de trabalho. Você tem que ter leveza no seu trabalhar. Velocidade, movimentar-se com rapidez. Fazer as tarefas com maestria, com zelo. Preparo físico, cuidar da sua saúde. Não adianta nada você ter o sucesso e você está doente. Então você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente e cuidar do seu espiritual. Você tem que ter força e técnica. O que seria essa técnica? A técnica a gente poderia também falar acerca do conhecimento. Né? O que é técnica? É você saber executar o trabalho. O que é conhecimento? Conhecimento é necessário para que você consiga executar o trabalho bem feito. Como que você vai liderar uma equipe se você não tem noção de como liderar? Ah, não, liderar é só chegar e mandar? Não, não é só chegar e mandar. Você tem que conquistar a equipe, você tem que dar condições para a sua equipe trabalhar bem. Durante as 2 próximas aulas nós falaremos muito sobre liderança. Tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. Né? Vocês que eu tenho convicção que vocês serão futuros líderes, mas vocês têm que acreditar no potencial de vocês e buscar fazer acontecer, certo? E a pessoa também, uma outra característica, tem que ser confiante. Você confia em você? Você confia na sua capacidade? Você confia no seu trabalho? Se a resposta é não, está na hora disso mudar. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Você tem que ser uma pessoa determinada. Determinação é fundamental. É a determinação que faz com que você não desiste, com que você não desista no meio do caminho. E outra coisa também importante é a ousadia. A ousadia, ela demanda o quê? Você não ter receio. Muitas pessoas não tentam algo porque tem medo. Tem medo do fracasso, tem medo da queda, mas não. Ousadia é isso, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, vai dar certo. E se não der certo, eu tento de novo, e de novo, e de novo. Outra questão também fundamental para o profissional de sucesso é a responsabilidade.
Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ser responsável. A pessoa entrega algo nas suas mãos e ela acredita, né? Confia que você vai fazer com maestria. Confia que você vai fazer da melhor forma, certo? Então isso aí é fundamental para o sucesso da pessoa no mercado de trabalho. E tudo aquilo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher lá na frente. Então, hoje, se a gente tem duas escolhas. Hoje, agora, neste momento. Você tem duas escolhas. Opção um, eu vou viver no prazer. Ou 2, eu vou viver na dor. Como assim prazer ou dor? Lógico que eu vou querer prazer, muito melhor do que dor. Dor, a gente lembra de sofrimento. Só que, só que tem algo que vale a pena vocês saberem. Hoje você vai sentir o prazer do que você está vivendo hoje, mas amanhã você vai sentir dor. E aquele que passar por um processo doloroso agora vai ter prazer lá na frente. Como assim, professor? Explica melhor esse contexto. Hoje você tem um objetivo. E um amigo seu, muito próximo, ele tem esse mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? Vamos falar sobre passar em um vestibular. Passar numa USP da vida, vamos dizer assim. Uma faculdade federal, bem conceituada, um curso muito disputado. Eu tenho o objetivo de prevalecer, de vencer, de conseguir essa vaga. Aí o que acontece? Você começa a estudar. Estuda, e estuda, e estuda. E o seu amigo? Seu amigo não está nem aí. O que ele está fazendo? Ah, ele está curtindo, ele está saindo, é balada, festa. E não está nem aí. Você está passando por um processo de dor. E ele de prazer. Só que aí o que acontece? Um dia a prova chega. Aí a prova chega e aí o que acontece? Ele não está preparado. E não vai passar. Você se preparou, você se esforçou, você foi determinado, você foi responsável e você passou. Então, olha o processo de prazer agora fazendo parte da sua vida. E é dessa forma, queridos, que é na nossa vida. Para que eu conquiste, para que eu conquiste grandes postos ao longo da minha vida, é necessário que eu passe por um processo doloroso hoje. É necessário que eu abra mãos de alguns caprichos, que eu abra mão de alguns lazeres hoje. Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que buscar. Mas o problema é que muitos querem prevalecer, mas querem atalhos e não tem atalho. É necessário que a gente busque fazer o nosso melhor o tempo todo. É plantar hoje para colher amanhã, como eu disse anteriormente. E nunca deixe que o bom ele domine a sua vida. O bom. Sabe por quê? Porque o bom é inimigo do ótimo. Ah, tá bom do jeito que tá mesmo, vou ficar assim mesmo. Não. Quando você fica satisfeito com o hoje seu e ponto, você não quer mais nada, você não quer galgar cargos mais altos dentro da sua empresa, o que acontece? Você não vai viver o ótimo, você não vai viver o excelente na sua vida. Então busque mais, busque crescimento. Nunca fique satisfeito com o conhecimento que você tem hoje. Ele não é suficiente. Você tem que buscar mais e mais conhecimento a cada dia. É através dele que você vai prevalecer. É através dele que você vai vencer. Então, acredite no seu potencial. Estude, aprenda e colha, e plante para que você colha excelentes frutos mais adiante. E uma outra temática que nós trabalhamos também juntos foi a motivação. Nós vimos que motivação é o quê? É o motivo que leva uma pessoa a cometer uma ação. O que te motiva? O que te estimula? O que te estimula a ser uma pessoa melhor? O que te motiva a ser cada dia melhor, a se aprimorar, a se aperfeiçoar como profissional, como aluno, como filho? O que faz você se motivar? E nós vimos que a motivação é algo nosso, né? Eu posso dar aqui a melhor palestra motivacional do mundo para você. Você vai sair animado, você vai sair empolgado dessa palestra, mas aí você vai dormir,
no outro dia você vai acordar, você já vai estar menos motivado, e aí você passa por um dia difícil, um dia de muita luta, de muita batalha, lá se foi a motivação embora. A motivação é como uma brasa. É uma brasa que tem que estar acesa lá dentro de você. E aí o que acontece? Chega alguém, te estimula, fala umas palavras aí de engajamento, palavra de força, e você se motiva, então joga álcool, e o que acontece? A chama acontece. Agora, quando você não é uma pessoa automotivada, o que acontece? É a mesma coisa que eu jogar álcool em carvão. Só carvão tem. Não tem brasa, não tem nada. Vai pegar fogo? Não vai pegar fogo. Então é crucial que nós sejamos automotivados. A gente não pode depender dos outros para virem nos motivar. A gente tem que se automotivar. São essas pessoas que prevalecem, são essas pessoas que vencem no mercado de trabalho. A visão antiga lá atrás falava o quê? Invista no que você é bom. Você é bom numa área, invista nisso. Invista naquilo que você já é bom. Se você é bom nessa área, invista nessa área então. Mas hoje a visão mudou. Hoje a visão é amplie seus conhecimentos. O profissional que prevalece é aquele que amplia o seu potencial. Você hoje é bom nisso e você é ruim em outra coisa, você vai trabalhar aquilo que você não é tão bom. Aquilo que hoje de repente você é ruim, você não consegue fazer bem, você vai aprimorar aquilo. O profissional hoje ele deve ser completo, queridos. Tem que ser um profissional que tenha uma gama grande de aptidões, de conhecimentos. E isso é possível através do quê? Como eu disse anteriormente, fazer curso. Curso é importante por quê? Porque no curso você tem um instrutor que vai te passar um conhecimento, que vai te passar as experiências que ele teve ao longo da vida dele. O livro é bom por quê? Porque você vai também vivenciar aquelas experiências, aqueles conhecimentos que o autor daquele livro teve. Então, queridos, não fique satisfeito com o que você é hoje, não fique satisfeito com o conhecimento que você tem hoje. Busque mais, amplie mais e mais os seus conhecimentos, porque nós todos estamos numa escada onde nós estamos subindo degrau por degrau, rumo ao quê? Rumo ao sucesso profissional. Você está começando a subir essa escada agora. Você está iniciando a sua carreira profissional agora. Os primeiros degraus você está começando a subir. E como vai ser daqui para frente vai depender de quem? De mim? Não. Dos seus pais? Não. De quem? De você. Você depende exclusivamente de você, das atitudes que você tomará, das decisões que você terá daqui por diante. Então, para que você obtenha sucesso, para que você obtenha êxito profissional, sucesso, para que você alcance os seus objetivos traçados por você, você precisa de fazer o quê? Você precisa subir essa escada. Subir cada degrau. E para subir cada degrau demanda um esforço maior de você. No primeiro degrau que você começa a subir, você está descansado. Mas na hora que você estiver no 40º degrau, você já vai estar cansado. Porém, você vai ter um quê? Um sentimento de realização, porque você está lá quase no topo da escada. E a cada degrau que você vai subir é necessário um conhecimento novo. É necessário que você se esforce mais. Então, nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista daquilo que você traçou, daquilo que você propôs no seu coração para você alcançar lá na frente. Seja automotivado, cuide da sua imagem, do seu marketing pessoal e seja bem-sucedido. Vença, porque você é um vencedor. Aí em seguida, nós tratamos da temática relacionamento interpessoal. Nós nos relacionarmos com outras pessoas e nós iniciamos com uma pergunta. Uma pergunta que foi engraçada naquele momento, porque às vezes um ficava olhando para o outro, às vezes as pessoas conhecem uma pessoa em comum, né, que é dessa forma. Eu perguntei o seguinte: você conhece alguma pessoa difícil? Todos nós conhecemos, né? Eu conheço, você conhece, todos conhecemos.
Alguns dos comportamentos das pessoas difíceis são os seguintes. Primeiro, elas são inflexíveis. Elas não querem entender a visão do outro. Ela tá certa e ponto final. É aquela pessoa que não ouve o outro falar. Ela quer só falar, 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 falar. E ela tá certa. Ela é o centro do universo. Ela gosta de impor suas ideias, impor suas opiniões, impor suas exigências. Elas veem dificuldade, né? Até naquelas situações mais simples. Gostam de complicar as coisas, né? Elas estão constantemente reclamando das coisas, reclamando de algo. Nunca, nunca tá tudo bem. Elas fazem críticas destrutivas, elas gostam de falar mal, elas gostam de deixar as pessoas lá no chão, e elas transferem a culpa dos erros delas para outras pessoas. Ela nunca está errada. São agressivas, são intimidadoras, elas não levam em consideração os sentimentos nem a necessidade da outra pessoa. Elas têm dificuldade para se relacionar, possuem altos níveis de ansiedade, são ansiosas ao extremo, abusam do poder, julgam de forma constante. Elas veem erro do outro, sempre o outro está errado, procura erro, né? E procura oportunidade de tirar vantagem desse erro do outro. Elas não recebem bem feedback. Você chega para falar uma coisa, ó, isso aqui não ficou legal, bicho, ela considera uma ofensa gravíssima. São pessimistas, perdem com facilidade o autocontrole. Elas têm problema com a autoimagem dela, não conseguem tomar decisão de forma rápida. Elas hesitam em assumir as responsabilidades dos seus atos. Elas sugam a energia das pessoas à sua volta. Elas são pessoas altamente intolerantes. Elas têm bloqueio para receber ordens e regras. E elas não possuem inteligência emocional. Em seguida, passei para vocês, né, dicas sobre como lidar com pessoas difíceis. Primeiro, você sempre tem que ter em mente que a sua felicidade ela sempre vem em primeiro lugar. Você tem que saber quais são seus limites, você tem que promover reflexões, você não pode cair nas provocações dessa pessoa, você tem que ver as características positivas dessa pessoa. Ninguém é um monstro pleno, né? Todo mundo tem algo bom, então procura ver as coisas boas das pessoas. Fique atento com a linguagem corporal, tanto sua quanto da outra pessoa. Seja compreensivo, desenvolva o seu autoconhecimento, conheça-se mais, domine-se mais. Não leve para o lado pessoal aquilo que a pessoa de repente faz que te fere, e tenha empatia, saiba colocar-se no lugar da pessoa. Um segredo para o sucesso, ele é qual? A gente tem que ser surdo, às vezes. A gente tem que ser surdo para as críticas, surdo para os comentários maliciosos, surdos para as pessoas que falam, né? Procuram nos destruir, querem nos deixar lá embaixo. Às vezes a gente tem que ser surdo na vida. Como assim ser surdo na vida? Eu vou contar uma historinha para vocês, vou repetir ela, né? Por isso eu vou ser bem breve, porque como eu já disse uma vez, eu vou apenas recapitular para que vocês se lembram. Havia uma corrida na floresta, onde 3 sapios iriam correr. Ia ter essa corrida, os animais estavam todos reunidos na floresta para assistir essa corrida. Era um evento grandioso ali na floresta. Então o que acontece? A corrida começou. Então os 3 sapinhos começaram correndo, correndo, saltando, saltando, saltando. E no meio do caminho havia um grande buraco. E os sapinhos não foram informados e ninguém se atentou para esse buraco. Então os sapinhos, durante o saltar deles, durante a corrida deles, eles caíram. Os 3 caíram nesse buraco. E os 3 pulavam, 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 pulavam e não conseguiam sair do buraco. E pulava e nada. E aí um sapinho desistiu. A floresta toda estava falando assim, ó, eles não vão conseguir, eles jamais vão conseguir, o buraco é muito fundo, eles não vão conseguir, eles não vão sair, então o primeiro sapinho desistiu. E os 2 sapinhos pulando, 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 não tinha desistido. E os animais da floresta, eles não vão conseguir, é muito fundo o buraco. E o sapinho ouvindo aquilo, o segundo desistiu.
Mas o sapinho não desistia, ele pulava, e pulava, e pulava, e pulava, e pulava. E os animais da floresta falando, eles não vão conseguir, ele não vai conseguir, o buraco é muito fundo. E ele tentava e tentava e tentava, quando vê, ele deu um impulso tão forte, um salto tão alto que ele conseguiu sair do buraco e venceu a corrida. Então os animais ficaram surpreendidos, surpresos com aquela atitude do sapinho de não ter desistido e foram até ele perguntar como ele havia conseguido, de onde ele tinha tirado forças para conseguir dar aquele salto tão alto, né, tão forte. Tanta força nas pernas ele precisou para dar aquele salto, uma vez que ele estava cansado de tanto tentar e não ter conseguido, mas ele conseguiu uma força estupenda e conseguiu sair daquele buraco. Então foram entrevistar ele, foram perguntar. E chegou lá a repórter e perguntou para o sapinho: como é que você conseguiu, sapinho, sair do buraco? E ele falou para ela assim: ó, hã? Como é que você conseguiu dar aquele salto tão forte, tão maravilhoso para sair daquele buraco? E ele: hã? E mais uma vez a repórter pergunta: como é que você conseguiu sair do buraco? Como é que você conseguiu vencer a corrida? Ele: hã? Foram ver, o sapinho era surdo. O sapinho não ouvia nada. Então o que acontece? Enquanto os animais da floresta falavam, você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, ele não estava ouvindo nada daquilo. Sabe por quê? As pessoas, elas vão falando coisas negativas à nossa volta e elas muitas vezes nos desestimulam e a gente desiste. A gente se cansa de ficar ouvindo coisas negativas à nossa volta e quando vê a gente chuta o balde. Mas o que eu digo para você, querido aluno, nunca desista. Seja surdo para os comentários negativos, os comentários destrutivos. Aqueles que forem comentários para o seu bem, para você se aprimorar, para você se aperfeiçoar, abraça esses comentários e corrija. Agora, aqueles que são comentários maldosos, maliciosos, que só visam o seu mal, seja surdo para eles. Não ouça. Ignore e continue a sua caminhada rumo ao vencimento, rumo à sua vitória profissional, rumo ao sucesso profissional. A outra temática que nós trabalhamos, resumindo ela aqui, é o trabalho em equipe. Nós iniciamos aqui um debate que existe uma diferença entre grupo e equipe. Um grupo é um conjunto de pessoas que são reunidas para fazer uma atividade comum ou algumas atividades em comum, com objetivos idênticos, porém individualizados. Ou seja, um grupo reúne, todo mundo tem esse objetivo, aí cada um faz uma coisa. E cada um se vira para o teu lado. Então, isso é um grupo. Agora, a equipe é um conjunto de pessoas que oferecem as suas competências, os seus conhecimentos, unem os seus esforços para fazerem coisas que são de responsabilidade de todos. Ou seja, toda a equipe tem um único objetivo. Um único objetivo buscando o alcance de um resultado que vai exigir que todos se interajam um com o outro e que haja sinergia, que haja um ambiente de comunhão, um ambiente de ajuda, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Essa é a diferença de um grupo para uma equipe. E toda empresa, ela busca o quê? Ter uma equipe. Equipe. Uma equipe, ter um coletivo, ter uma equipe forte, uma equipe que busque o alcance dos objetivos traçados pela empresa. Então, queridos, o que acontece? As empresas hoje buscam profissionais que saibam trabalhar em equipe. Acabou aquela era de uma pessoa que faz melhor o seu trabalho sozinho. Isso aí já era. Hoje, as empresas querem pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam lidar com pessoas difíceis, que saibam conviver com outras pessoas que pensem de uma forma diferente de você. É isso que as empresas buscam hoje. Então, para que a gente consiga formar uma equipe, montar uma equipe de sucesso, como é que funciona esse ciclo? Primeiro, a equipe é formada. Nessa formação da equipe, os membros dessa equipe são apresentados uns para os outros.
Depois vem um momento de conflito. O que que é o conflito? Conflito é um momento de ajuste, é um momento de negociação, quem vai fazer o quê, como é que esse grupo vai funcionar, como é que nós vamos fazer. Em seguida, nós temos a normatização. O que é a normatização? É a fase do consenso. Então, vamos nos reunir e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Qual vai ser a nossa dinâmica de trabalho? Quais serão as tarefas que serão atribuídas para cada um e como é que o coletivo vai funcionar em cima desses objetivos traçados. Porque, como eu disse anteriormente, né, cada um pega a sua etapa e faz para um lado, não. O grupo todo vai estar um tempo todo junto, um ajudando o outro, um apoiando o outro, certo? Em seguida vem o desempenho, que é a fase da produtividade, é a execução do trabalho, é a elaboração do trabalho em si, por último, a desintegração. Terminou o trabalho, terminou a equipe, vamos desintegrar a equipe, vamos desmontar a equipe, porque os objetivos dessa equipe já foram atingidos. Então tem uma frase, um provérbio africano que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá em grupo. Então é fundamental que nós, né, trabalhemos, saibamos trabalhar em equipe. Uma outra temática muito importante que nós trabalhamos foi a ética profissional. Essa é uma característica, queridos, fundamental. Essa aí não tem negociação. Para você vencer no mercado de trabalho, você tem que ser ético. Você tem que ser um profissional com uma ética ilibada, né? Então, o grande desafio das organizações é definir as pessoas certas para os locais certos, como a gente viu lá no comecinho dessa aula. Agora, o maior recurso que a empresa possui é qual? São as pessoas. A gente viu isso também. Agora, quais são as características necessárias para que esse profissional contratado, para que essas pessoas que compõem o ambiente de trabalho, para que elas cresçam? Quais são as características? Bom, primeiro, consciência social e ambiental é fundamental. Criatividade e inovação também. Trabalho em equipe, ser uma pessoa que faz acontecer, relacionamento bom com os clientes, excelência em resultados, atitude positiva, tudo isso forma o quê? O desempenho excepcional. Nós temos que buscar sermos profissionais excepcionais. O ser humano também ele é passível, né, de conflitos, então por isso é necessário que haja um líder. Tem duas pessoas trabalhando junto, pode ter um conflito. As duas pessoas pensam diferente, pode haver um conflito. Então por isso que tem líder. Por isso que é necessário que haja um líder coordenando todo o trabalho. Imagina só, se cada um numa empresa fizesse o que quisesse. Cada um faz o que quiser. Tem tarefa que provavelmente ninguém ia querer fazer. Então por isso que é fundamental que haja um líder que determine quem vai fazer qual tarefa. As pessoas estão cada vez mais hoje, infelizmente, queridos, individualistas. Elas buscam crescer a todo custo e se esquecem muitas vezes dos seus valores éticos. Mas o que eu digo para vocês? Nunca esqueça dos seus valores éticos. É fundamental que você trabalhe sempre dentro dos seus valores, dentro da sua ética, com a sua integridade intacta. Porque o crescimento ele vem para essas pessoas. Talvez uma pessoa que faça falcatruas, faça coisas erradas, ela possa crescer, mas isso não é permanente. Um momento a conta vai chegar e ela vai cair. Então, sempre faça as coisas de forma correta, com integridade, com respeito com as pessoas que trabalham com você. Isso é fundamental e é autossustentável. Você vai alcançar um patamar de crescimento e ninguém vai tirar isso de você. Porque você fez com integridade, você fez com ética, você fez com sabedoria. Esse fato faz com que hoje os líderes tenham dificuldade de lidar com algumas situações, né? Grande desafio dos líderes hoje é qual? É manter uma equipe motivada. Mas aí o que acontece? Uma característica hoje que o mercado tem enfrentado, né, uma dificuldade para contratações,
é a falta de profissionais qualificados. Profissional que de repente não tem o conhecimento necessário para ocupar aquela posição. Então o que, que acontece? As empresas têm buscado muitas vezes fora da cidade, fora do estado, até fora do país. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que buscar o que então? Sermos esses profissionais. Como? Estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando, buscando obter conhecimento. Ninguém é verdadeiramente uma ilha, como diz um ditado aí popular. Todos nós precisamos conviver com outras pessoas. Então que nós façamos com que essa convivência seja a melhor possível. Se nós pararmos para fazer um cálculo aqui rápido, nós trabalhamos durante cerca de um total de 8, 9 horas por dia. E o que, que acontece? Um dia tem 24 horas. Vamos considerar que a gente dorme 8 horas por dia. 8 com 8, 16 com 1, 17. Sobraram 7 horas. Essas 7 horas restantes, nós convivemos com a nossa família, nós cumprimos as nossas obrigações pessoais, nós temos os nossos compromissos, nós pagamos as nossas contas. Então, se a gente parar para pensar, a gente convive mais com os colegas de trabalho do que com a nossa família. Olha que informação complicada. Então nós temos que fazer com que a nossa convivência com o colega do trabalho, com quem a gente passa a maior parte do tempo, ela seja a melhor possível. E como que a gente faz isso? Respeitando. Respeitando as opiniões diferentes, respeitando a personalidade um do outro, respeitando um ao outro acima de tudo. Tendo uma boa convivência, uma convivência sadia, saudável. Então, isso enquadra dentro da ética. E há os mais diversos tipos de pessoas dentro da empresa. Cada um pensa de um jeito, cada um tem sua fé, né, sua crença, sua religião. Cada um tem uma opinião política, cada um tem um time de futebol. E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças no ambiente de trabalho. Certo? Então nós nunca podemos sair de dentro do que? Da ética nesse aspecto. Então, para facilitar, o que acontece? Toda empresa possui um código de ética. E essa ética vai ter valores que são comuns para todos. Por exemplo, nós sabemos que é errado roubar. Não sabemos? Está dentro da ética. E dentre muitas outras características. Então, vou falar aqui alguns valores éticos que são indispensáveis para qualquer profissional. Eu tenho que ter, você tem que ter. Nós temos que ser justos, nós temos que ser honestos, nós temos que ter amor, nós temos que ser prudentes, nós temos que o direito, né? Nós temos liberdade e nós temos que respeitar a liberdade do outro. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ser sinceros, nós temos que sermos respeitosos, ter respeito às outras pessoas. Então, um conjunto de valores éticos é uma importante ferramenta para guiar todos nas decisões a serem tomadas. Então, quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, ou quando eu for tomar uma decisão profissional, eu vou me embasar no quê? Na ética. O que é certo? O que é correto? Né? Nós temos que ser íntegros. Os valores guiam a empresa de forma que haja coerência em suas ações rumo ao alcance de seus objetivos. Algumas razões para que as empresas elas implementem um programa de ética. Nelas é o que? Primeiro, exigência do mercado. Segundo, para a própria sobrevivência dela. Terceiro, credibilidade. Quarto, uma boa imagem. Quinto, competitividade. Sexto, responsabilidade social. E sétimo, concorrência. As empresas hoje, elas se preocupam muito com o aspecto de responsabilidade socioambiental. A gente vê cada dia mais pessoas, né, empresas envolvidas e engajadas em ações sociais,
pessoas e empresas engajadas em ajudar o próximo. Isso aí não é apenas uma imagem de marketing, mas sim também ser um agente de mudança no mundo. Então é importante que nós busquemos fazer o quê? Ajudar outras pessoas, ajudar, né, na preservação ambiental, fazer a nossa, contribuirmos, né, termos a nossa parcela de contribuição como um agente de mudança, né, da realidade presente à nossa volta. Então isso nos leva, né, nos remete a uma frase dita por Carl Jaspers, que diz assim: primeiramente sejamos nós justos, para depois começarmos a falar sobre ética. Às vezes a gente quer debater, a gente quer falar sobre ética, mas a gente não é justo. A gente não faz as coisas de forma correta. Nós não somos pessoas íntegras, então está tudo errado. Então nós temos que aprendermos a vivermos nossa vida como um todo, não só profissional, mas pessoal, com ética, com integridade. E nós chegamos no nosso último item, que é o item onde nós concluiremos nessa aula de hoje, que é a questão envolvendo o atendimento. Então, o atendimento ele é fundamental para qualquer empresa. Toda empresa trabalha com atendimento. Atendimento a cliente, atendimento a fornecedores. O atendimento é o quê? Se você pegar o dicionário, vai falar lá que é o ato ou efeito de atender. O atendimento é a maneira como habitualmente são atendidos os usuários de determinado tipo de serviço. É prestar uma assessoria, uma consultoria, é tirar dúvidas de clientes ou de quem você esteja prestando atendimento. O atendimento envolve o que? Acolhimento, é você receber, recepcionar a pessoa, procurar compreender qual é a necessidade dessa pessoa e ajudar ela a alcançar esse objetivo dela. É dar ou prestar atenção a algo. É você ouvir e procurar conduzir aquela situação de tal forma que o cliente ou a pessoa que você esteja atendendo, que ela saia do seu estabelecimento satisfeito. Qualquer atendimento tem por objetivo olhar, observar o cliente em suas necessidades, compreender o que ele necessita, o que ele procura e satisfazer esse desejo. Agora eu pergunto para você, você que já trabalha, você ama o que você faz? É fundamental hoje que nós amemos o nosso trabalho, que nós façamos o nosso trabalho com zelo, que nós façamos buscando a excelência. E para que isso aconteça na nossa vida, é necessário que a gente sorria, né? Tanto que é importante o sorriso no atendimento. Agora eu faço uma pergunta para você. Há quanto tempo você vai num estabelecimento e quando você entra ou quando você é abordado por alguém dessa empresa, essa pessoa recebe você com um sorriso, mas um sorriso não forçado, um sorriso sincero. É muito bom quando isso acontece, né? Então por que nós não fazemos isso com o nosso cliente? Por que nós não fazemos isso com as pessoas à nossa volta? É fundamental que nós aprendamos a sorrir, a praticar o sorriso, mas um sorriso verdadeiro, um sorriso não forçado. E aspectos fundamentais para que você preste um bom atendimento primeiro, você tem que ter preparo. O preparo você adquire de que forma? Aprendendo, estudando. O conhecimento, você pode obter um conhecimento prático e você pode obter um conhecimento teórico. Os dois são importantes. De repente você faz um curso de atendimento ao cliente e você vai aprender sobre técnicas de atendimento. Mas isso não vale de nada se você não praticar. Então você sai desse curso e você vai aplicar na sua vida profissional, prestando o seu atendimento dia após dia. Segundo lugar, dedicação. Você tem que se dedicar. Você tem que aplicar aquele conhecimento que você obteve
ao longo da sua vida como um todo. Isso é fundamental também. Além disso, presença de espírito, você tem que estar presente, você tem que estar envolvido naquela situação na qual o cliente está buscando resolver. Você tem que estar sintonizado com a necessidade real do cliente. Então é fundamental, queridos, que você busque a satisfação da necessidade do cliente, certo? Além disso, também é necessário que você deixe a sua intuição funcionar, que ela vai te conduzir para a resolução daquele problema do cliente. Existe uma pessoa chamada Sam Walton. Sam Walton, ele é o fundador do Walmart. Uma vez, ele estava numa reunião com 5 mil, estava em reunião com os funcionários dele no Congresso. O Sam Walton, ele tem cerca de 5 mil lojas, né? Na época ele tinha cerca de 5 mil lojas da Walmart. E o que acontece? Ele começou um programa de treinamento ao cliente, um programa na empresa dele de atendimento para os seus funcionários, que tratava da temática atendimento ao cliente. E ele iniciou esse treinamento falando o seguinte: olha as palavras dele que eu vou ler para vocês. Eu sou um homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou um homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou um homem que entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica a sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama quando o recebe apenas 3 semanas depois. Eu sou um homem que, quando entra no estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e os caixas terminem de conversar com seus amigos e espera pacientemente enquanto os funcionários trocam ideia entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda a ordem para levar-me de volta à firma. Quando fui lá pela primeira vez, o que deviam ter feito era apenas a pequena gentileza, tão barata, que é um pouco mais de cortesia. Clientes podem demitir todos de uma empresa, simplesmente gastando o seu dinheiro no concorrente. Então, queridos, a gente vê com essas sábias palavras de Sam Walton, o dono, proprietário das redes, né, Walmart, e o que ele diz é corretíssimo. Nós necessitamos, como colaboradores de uma empresa, né, toda empresa necessita do cliente. E de repente o cliente está lá dentro da nossa empresa e a gente não valoriza ele. A gente desdenha, a gente não presta um bom atendimento. E existe uma pesquisa que foi feita a respeito de por que as empresas perdem o cliente. A grande maioria dos consultados, 66% das pessoas, dizem que nunca mais compram em uma empresa ou que as empresas perdem o cliente por causa da indiferença dos seus funcionários com atendimento. Então, a grande parcela de pessoas que deixam de comprar na empresa são devido
ao mau atendimento. Existem 3 tipos de profissional do atendimento. O primeiro deles são os indiferentes. Esse profissional ele é muito complicado, queridos. Jamais seja um deles. O indiferente são aqueles colaboradores que pensam mais em benefícios do que em dedicação. Fazem somente aquilo que eles consideram que são pagos para fazer. Ou menos, se puderem. Então eu estou aqui para trabalhar, para receber meu salário. Tá pagando eu em dia mesmo. A empresa está me pagando, eu trabalhando bem ou mal, então vou fazer o mínimo possível. E vou ficar recebendo meu salário todo mês. Quem são esses? Esses são os indiferentes, não estão nem aí. Existe também o segundo perfil dos 3, que é o necessário. Né? São os profissionais necessários. Quem que são os necessários? São aquelas pessoas que fazem muito bem o trabalho. Aquele trabalho que precisa ser feito. Mas elas não vão além disso. Elas fazem bem aquilo que elas precisam fazer. Aquilo que elas são pagas para fazer. Pensam mais em manter a sua posição na empresa do que em uma carreira profissional. Ela não almeja mais. Ela é um bom trabalhador, ela é um bom profissional, mas ela faz apenas aquilo para o que ela é paga e nada mais do que isso. E os extraordinários, eu convido você, querido aluno, a ser, a partir de agora, esse profissional. O profissional extraordinário, que são aqueles que fazem mais, buscam mais e obtêm mais. Pensam sempre em novos desafios e se envolvem nos grandes projetos da empresa. São altamente comprometidos e que sempre dão um ou vários passos a mais do que se espera dele. A empresa espera de repente 100%, essa pessoa busca fazer 110%. Procura sempre superar as expectativas da empresa. E são esses profissionais que um dia alcançarão o sucesso profissional, vão alcançar os cargos de liderança. São essas empresas que fazem, são essas pessoas que fazem a diferença, certo? Foi feita uma pesquisa, queridos, com 30 empresas. Qual que é a competência que as empresas mais valorizam no profissional do atendimento no momento da contratação? O mais votado foi proatividade, com 67% dos votos. Então, 67% dos pesquisados falaram esse nome, proatividade. O que é proatividade? É a pessoa que toma iniciativa, ela não espera a ordem. Ela sabe o que tem que ser feito, ela vai lá e faz. Segundo, foi disposição para aprender. Olha só, a pessoa que tem disposição para aprender, gosta de aprender, gosta de fazer curso, gosta de aprimorar os seus conhecimentos, 47%. 43% aprendizagem rápida, aprende rápido. Flexibilidade, 43%, junto com responsabilidade, 43%. Boa reação diante de mudança, não tem medo de mudança. Pessoa que tem habilidade para formar aliança, juntar com uma equipe para buscar um resultado em comum. Capacidade para liderar, essas 3 com 40%. Pessoas que reagem bem sob pressão, 27%. 23% disseram habilidade para se comunicar, sabe comunicar com as pessoas. Com 23% também maturidade emocional. Poder de influência, 13%, junto com capacidade de arriscar. Assertividade, 10%. Né? Pessoa que tem um grande nível de assertividade, acerta nas decisões. Toma decisões assertivas, decisões certas. E capacidade de admitir erros, 7%. Não tem vergonha de falar, eu errei, e pedir desculpa, e bola para frente. Então essas são as características aí mais requisitadas pelas empresas no momento da contratação, do atendimento ao cliente. Continuando, para atender bem, o que é necessário? Primeiro, nós temos que saber ouvir o nosso cliente. O que ele tem para falar, o que ele necessita. E uma vez eu ouvindo a necessidade dele, eu compreendendo a necessidade dele, eu vou me engajar, eu vou me esforçar para quê? Eu vou me esforçar
rumo ao alcance desse objetivo, que é deixar o meu cliente satisfeito, é atender essa demanda que o meu cliente tem. Segunda, lembre-se sempre da expressão em que posso ajudá-lo. O que eu posso te ajudar? Qual é a sua necessidade? E lembrando que sempre com um sorriso no rosto, um sorriso sincero. Tenha lápis e papel sempre na mão. Nunca confie na sua memória. Anote as informações relevantes que o cliente estiver falando para você, para que você futuramente você não se esqueça de nada e você satisfaça a necessidade dele. O quarto é saiba tudo sobre o serviço. Conheça o seu trabalho, conheça os seus produtos, conheça o seu trabalho como um todo, para que você possa satisfazer essa necessidade do cliente ou pelo menos conduzir ele para a pessoa que vai resolver essa questão. E quinto, né? Continuando, quinto, pratique boa receptividade. Demonstre o quanto que o cliente é importante para você e para a empresa, tratando ele com gentileza, com educação, com um sorriso. Sexto, elimine os preconceitos. Todos os clientes são importantes, por isso evite julgamento antecipado e muito menos ainda, né? Evita absolutamente o preconceito. E sétimo, ações positivas e iniciativa. Então demonstre interesse e disposição de ajudar o seu cliente. Evite dizer que determinada situação não é da sua responsabilidade, porque essa atitude transmite para o cliente insegurança ou que você não quer resolver essa questão. E absolutamente nunca, nunca no atendimento ao cliente demore para atender uma chamada telefônica. Nunca peça para o cliente se acalmar. Nunca negue algum pedido dizendo, não podemos fazer nada, é norma da casa. Nunca deixe o cliente esperando muito tempo. Se for inevitável, explique o motivo dessa demora. Interrompa, né? Nunca interrompa a fala do cliente, deixa ele falar, depois você fala. Nunca prometa o que você retornar. Perdão. Nunca prometer que você vai retornar uma ligação e você não retorna essa ligação. Tá? Nunca prometa que você sabe que você não vai cumprir. Nunca peça para o cliente ligar depois ou ligar mais tarde. Ligue você para ele. E também nunca chame o cliente de querido, de meu bem, né? Essa intimidade aí demasiada. Então, são algumas questões aí que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Então, queridos alunos, tudo recapitulado. Nós estamos aqui encerrando essa recapitulação geral para que a gente possa dar continuidade aí às nossas aulas daqui por diante. É necessário que antes da gente dar continuidade na próxima aula, que a gente conclua, né, essa temática aí de atendimento, falando o quê? Que nós não podemos trabalhar na vida profissional nossa como atendente ou como qualquer outra função que você esteja exercendo como apenas mais um na multidão. Nós temos que ser um profissional diferenciado. Nós não podemos fazer da nossa função dentro da empresa uma função banal, fútil, morna. Nós temos que fazer o quê? Nós não podemos ser mornos. O que é algo morno? Não é nem quente nem frio, fica no meio termo. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que sermos o que calorosos, nós temos que desempenhar aí a nossa função, dando o nosso melhor, proporcionando o nosso melhor para a empresa, o nosso melhor visando a satisfação do cliente, certo? Então, o que que nós temos que procurar saber? Eu vou passar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de você ir até uma casa de onde o chão é terra batida, é terra. Aí o que que acontece? Você entra nessa casa, você vê que tá tudo varridinho. Mas aí você pensa, mas por que que tá varrendo a casa, sendo que é terra batida? Bobeira varrer a casa. Mas eu digo por quê? Capricho.
é zelo pela casa da pessoa. Então a pessoa está cuidando daquilo que ela tem. Ela está dando o seu melhor para aquilo que ela tem. Quando você vê de repente uma canequinha, né, ou um copo de alumínio, copo simplesinho de alumínio, você vai pegar para tomar uma água, de repente você vê tá areadinho. Aí você pergunta, mas por quê? Capricho. A pessoa está dando o seu melhor para aquilo que ela tem, com aquelas condições que ela tem naquele momento. De repente, se você já deve ter visto isso, no YouTube é possível a gente ver as crianças lá na África, por exemplo, dentro de uma sala de aula, sentadas no chão, na terra, e os professores dando aula. Ah, mas o professor tá se esforçando e não tem condição ali de dar aula. Ela está tendo capricho, fazendo o que? O seu melhor com aquela condição que ela tem. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Nunca fica reclamando. Não reclame do que você tem. Não reclame do seu salário, não reclame da sua empresa, não reclame. Não reclame se você de repente não tem o melhor computador, se você não tem o melhor telefone, se você não tem as melhores condições hoje. O que é que eu te digo? Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Tenha capricho. Não seja mais um na multidão. Não seja morno. Faça a diferença. Potencial você tem. Basta você deixar que esse potencial ele venha à tona, certo? Então, queridos, desejo para vocês aí uma ótima semana. Na próxima semana, nós iniciaremos a nossa temática liderança, certo? Então, eu conto aí com a presença de vocês assistindo a aula e eu vou passar uma dica de leitura para todos vocês, tá? Uma dica de leitura de um livro muito interessante, muito bom. Eu tenho esse livro aqui em casa. Eu tenho um livro em PDF, eu vou passar para vocês. Você que gosta de ler um livro aí em PDF, você vai poder ler esse livro todo aí no conforto da tua casa, no teu celular, ou no computador, tablet, enfim, da forma que você preferir. Esse arquivo será seu. Trata-se do livro O Monge e o Executivo, certo? Então, vocês vão ter o seguinte desafio: vocês vão ler este livro num prazo aí de 2 semanas, tá? Para a última aula, quando chegar a última aula, será necessário que vocês tenham lido este livro para que nós conversemos aqui, né, através dessa videoaula, a respeito dele, certo? Então, leia. Será uma leitura gratificante, você aprenderá muito sobre ele, né, sobre a temática liderança. E é uma leitura fácil, é tranquila, tá? Não são aqueles livros com linguajar difícil, complicado de compreensão, tá? Eu vou postar ele no grupo aí do Alavancagem Profissional e aí vocês estejam executando a leitura desse livro, que ele vai ser importante não somente para a última aula, como para a vida como um todo de vocês, certo? Então, queridos, um forte abraço aí para todos vocês e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir.